nome é doutor Oscar Rosales Martínez, cubano. Sua especialidade? Minha especialidade é médico especialista em atenção à saúde da família. Tenho 23 anos de graduado como médico e tenho 19 anos de especialista. Nós queremos trabalhar com os colegas médicos brasileiros. Nosso trabalho é colaborar com eles, ajudar, tratar de que a qualidade de vida do povo brasileiro melhore, que haya acessibilidade para todas as pessoas que hoje carecem dos serviços de saúde. Para além de ataques corporativistas, de preconceito, de xenofobia e até de racismo, discutir a vinda desses profissionais para localidades onde médicos brasileiros se negam a prestar atendimento à população é pensar em alternativas para que a saúde no Brasil avance como direito social de fato para todos, por um país melhor e mais justo. Olá, o Melhor e Mais Justo de hoje discute a vinda de médicos estrangeiros para participarem do programa Mais Médicos para o Brasil. Estamos ao vivo pelo portal tvt.org.br, pela Rádio Brasil Atual FM 98.9 em São Paulo, 93.3 na Baixada Santista e também pelo canal 13 da NET. Participe desse debate pelo telefone 0 operadora 11 4930 7356. Para essa conversa, tenho o prazer de convidar Ana Fonseca, que é integrante do coletivo Perifatividade, Davi Braga Júnior, médico especialista em clínica médica, Jorge Villegas Pantoja, o Jorge, boliviano, médico especialista em cirurgia cardíaca e terapia intensiva, e Raquel da Silveira, médica formada em Cuba. Bem-vindos. Para tentar ampliar e qualificar o acesso da população ao SUS, Sistema Único de Saúde, o governo federal lançou no início de julho o programa Mais Médicos para o Brasil. Um dos objetivos do programa é incentivar a ida de médicos para localidades específicas nas periferias das regiões metropolitanas e nos rincões do país. No primeiro mês de seleção de profissionais, confirmaram participação mais de 1.600 médicos que atuarão em 579 municípios e 18 distritos sanitários especiais indígenas. Desse total, mais de 67% são brasileiros graduados aqui mesmo no Brasil. Cerca de 10% são brasileiros com graduação no exterior e pouco mais de 22% são estrangeiros que atuaram como médicos em 32 países. Sobre esses, recaiu uma enxurrada de preconceitos alimentados por gritaria corporativista e por uma mídia com pouca vontade de esclarecer os fatos. Então, para começar, como vocês avaliam o programa Mais Médicos para o Brasil e essa entrada dos estrangeiros no sistema de saúde brasileiro? Bem-vindos, eu vou começar pelo Davi, que médico e, além disso, me contava, participou lá em 1992 de uma negociação para regulamentar as relações de saúde e que já foi gestor do SUS como secretário municipal de saúde em mais de uma ocasião, né, Davi? Bem-vindo. Muito obrigado. Bem, esse assunto é tão extenso e tão longo e duradouro, é difícil quanto é implantar o Sistema Único de Saúde. A atividade de serviço de saúde, ela é caracterizada pela intensividade da mão de obra. Não existe saúde sem que tenha um doente e um profissional de saúde. E, evidentemente, o médico tem a capacidade, o dever, a obrigação e o conhecimento para coordenar essas ações. Ao longo desses 40 anos de prática médica, é fácil perceber a dificuldade que temos em tentar fixar gente em qualquer lugar, não é só no extremo do país. Nós temos dificuldade de fixar médico dentro da cidade de São Paulo, que é a melhor cidade que o país tem em termos de riqueza, de abundância de recursos. Sim, mas em bairros mais periféricos ou mais violentos, ou mesmo dentro de hospitais que não são tão bem cotados quanto outros, ou de unidades de saúde que não estão tão bem cotadas quanto outras. Essa história, ela passa por dentro dos municípios como Campinas, por exemplo, onde
a questão da duração da jornada de trabalho para os profissionais de saúde, quando eu estava por lá, redundou numa greve de 30 dias, onde a população ficou abandonada, né? O Hospital do Servidor Público do Estado de São Paulo, onde fui diretor, o maior problema, sem dúvida nenhuma, para o diretor do hospital e para toda a comunidade do hospital, é a questão da mão de obra, e especificamente a fixação do médico. Aonde? No pronto-socorro, que é o lugar difícil. Na enfermaria, tudo calmo, tudo tranquilo, é fácil, né? Dá status. Em Indaiatuba, um município médio do estado de São Paulo, com IDH elevadíssimo, e no entanto tinha dificuldade em fixação de médico no programa de saúde da família. Então, nessa época do servidor, nós inventamos um negócio chamado Mesa de Negociação Coletiva de Trabalho, que foi depois, através da OPAS, que não é por acaso que está intermediando esse processo de negociação. OPAS, que é a Organização Pan-Americana da Saúde. Esse programa foi levado para vários países da América Latina e foi implantado, então, a Mesa Nacional de Negociação Coletiva de Trabalho, com a participação de quem manda no SUS, que é o Conselho Nacional de Saúde. E, no meu entender, o Conselho Federal de Medicina, que é partícipe dessa mesa, está neste momento numa posição que não deveria estar, porque o Conselho Federal, como os conselhos regionais, são a autarquia do governo. Então, não deveriam fazer papel sindical. Tá eles estariam que estar sentados na mesa de negociação ao lado do poder público para cumprir o ditame constitucional. Saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Ora, quem é o Estado representando os médicos? É o Conselho Federal e os Conselhos Regionais. Pois é uma contradição aí. Deixa eu colocar os nossos outros colegas e convidados na conversa. Ana, e como é que do lado aí do usuário e do movimento social, como é que o programa Mais Médicos foi recebido? E, por outro lado, como que vocês têm ouvido, entendido, interpretado essas reações corporativistas ou mais conservadoras da mídia em relação ao programa? Bom, começando assim, eu posso falar por as periferias de São Paulo, como usuária do SUS também, de que o programa, assim, os hospitais, os postos de saúde, é difícil você encontrar o médico que fica o tempo todo. Às vezes, cumprem a carga horária para qual foram contratados. 1 hora, 2 horas, batem um ponto, vão embora. Então, se o horário que você tem do seu trabalho, você está com alguma, né, alguma dor, alguma coisa, precisa do posto, vai no pronto-socorro. Para você achar o médico, você tem que dar sorte. Do seu horário bater com o dele, que ele deveria estar, mas não está. Né? Ou então para você ter um tratamento que não seja com dipirona, né? Ou outra coisa que sempre é isso, né? Não seja virose, aquelas coisas que a gente já... Até do cancioneiro já, o negócio já virou até cancioneiro. Né? Entrou no folclore, né? Entrou no folclore, que tudo é virose, né? E então, quando abriu a notícia, veio para nós a notícia, né? Para os movimentos sociais e culturais, o programa Mais Médicos, foi uma esperança para a gente, não só dos médicos estrangeiros, mas os brasileiros que se inscreveram, tratar as pessoas da periferia de São Paulo e do Brasil com um olho no olho, poder nos tocar, poder nos examinar, poder ficar o tempo todo, não ser um número no prontuário só, sabe? Porque é essa sensação que a gente tem. Isso quando vai marcar consulta, não ficar aquela espera de 6 meses por uma consulta. Essa é a expectativa da população. É a expectativa. Né? E o racismo e a xenofobia, para a gente, foi a gota d'água mesmo para que os movimentos culturais quisessem fazer alguma ação a favor desses médicos. Daí as manifestações nesse sentido. Os negros da periferia já sofrem isso diariamente. E em relação à xenofobia também, todo tipo de preconceito as pessoas da periferia sofrem. Jorge, na qualidade de médico e também de boliviano residente no Brasil, tá certo? Como que você vê o programa e as reações ao programa? Eu cheguei no Brasil há 40 anos, sou formado na Bolívia. E eu acompanho o debate e a questão da saúde com enorme interesse. E o que eu percebo nestas décadas é uma grande pobreza em relação a um debate objetivo e imparcial.
Eu vejo os resultados deste debate, tanto na parte legislativa como na parte de programas de saúde, através dos resultados que nós temos concretamente da saúde no Brasil. Resultados inquestionavelmente pobres. Dava a impressão que em 88, com a nova Constituição e com o SUS, realmente a saúde poderia tomar um rumo de direito constitucional da população. Mas não é o que a gente vê. Eu vejo um enorme caos entre a saúde municipal, a estadual, a federal, os planos de saúde e a realidade que a companhia comenta do acesso à saúde. Ok. Me parece este aspecto específico dos médicos que chegam de fora uma medida corajosa e absolutamente coerente de parte do governo federal. Porque se falar, como eu já li em muita revista da classe médica, que existem médicos em quantidade suficiente, me parece uma falácia estatística e para quem milita no campo da saúde, é uma coisa que a gente vê claramente que não tem UTIsta, não tem pediatra, não tem ginecologista. Então isso aqui me parece uma medida corajosa, pontual, num problema que é muito mais abrangente, que tem a ver com formação médica, que tem a ver com falta de recursos, que tem a ver com racionalidade do que nós temos no Brasil em relação à saúde. Raquel, entra na conversa. Raquel também médica, formada em Cuba. Como é que você vê a questão do programa, as reações ao programa? E, aliás, por que você foi estudar medicina em Cuba? É uma história bastante longa para tentar ser o mais curta possível, né? Em 99 eu ganhei a bolsa de estudos, venho da periferia, venho da classe pobre, sou filha de doméstica, né? Eu fui de 5 irmãos, a segunda com formação superior na área da medicina, minha irmã é socióloga, e devido a ter ganhado essa bolsa de estudos eu consegui fazer medicina. Quando eu voltei para o Brasil em 2005, todos os nossos colegas sabemos que a gente passa pelo processo de revalidação. Fiz a revalidação em 2009, 4 anos depois somente eu pude atuar como médica, né? Atualmente especialista pela Unifesp Medicina da Família. Esse programa, como o Jorge acabou de expor para a gente, eu acho uma medida mais que corajosa do governo, quando a gente olha e convive e vem de uma história, como eu vim de Cuba, que funciona, e funciona bem. É bonito, eu acho que para nós médicos, chegarmos num lugar e ver que a população vai ter todo o recurso necessário, pelo menos dentro do que se permite, que era o que eu vivi em Cuba. Não se tem fila de espera para UTI, que a gente sabe e reconhece que é degradante você ter um paciente grave, você ter que ficar ligando, pedindo, implorando vaga de algum lugar, quando você não tem a grande coragem de enfiar ele na UTI, na ambulância UTI, e se meter em vaga zero em algum lugar e dizer, aceita porque não tem aonde pôr. A realidade da gente é de perfil que a gente não tem, o perfil humanístico, que de fato a gente tem uma dificuldade com os colegas nesse sentido, quando ela retrata para a gente. A formação brasileira de ultra especializada. Difícil. Essa relação do olho no olho, do tocar e do abraçar, eu sinto diferença entre eu e alguns colegas da área quando a gente trabalha no dia a dia. O cumprir carga horária é difícil e aí a gente fala de 2 bandeiras. A gente fala de um salário que às vezes não é pago o suficiente para o próprio profissional continuar se especializando e estudando, que a gente sabe que a gente demanda gastos para isso, e a gente sabe que não tem profissional suficiente para poder contar e mantendo quando ele fala. Quando eu acho uma demagogia muito grande quando o profissional, a gente lê em revista e fala que tem profissional suficiente, e quem faz porta de pronto-socorro atende 100, 120 pacientes. Isso, em um plantão. Em um plantão de 12 horas. Isso é desgastante, é cansativo. Muitas vezes a gente chega no final do plantão, 7 horas, o paciente ainda olha para a gente e fala, me atendeu de mau humor. Muitas vezes, a gente sabe que quem faz pronto-socorro não tem horário de almoço. Você come e retorna a trabalhar. Você não tem horário de descanso nenhum. A gente faz um café da manhã, um almoço e talvez uma merenda à tarde, se der tempo. Porque se aparecer coisas graves, você não vai fazer. Então é difícil, é uma estrutura difícil. É apostar que dá certo. E a gente sabe que se a gente não fazer atenção primária adequada, a gente vai ter cada vez mais um nó maior e uma dificuldade maior na atenção secundária.
Muitas na coisas a média e gente na alta defende. complexidade. Né? Eu preciso fazer o intervalo, mas a gente continua com esse debate, não sai daí. O programa de hoje fala sobre médicos estrangeiros que devem começar a atuar na Rede Brasileira de Atenção Básica à Saúde na segunda quinzena de setembro. Participam desse debate aqui comigo Ana Fonseca, integrante do coletivo Perifatividade, Davi Braga Júnior, médico especialista em clínica médica, Jorge Villegas Pantoja, boliviano, médico especialista em cirurgia cardíaca e terapia intensiva, e Raquel da Silveira, médica formada em Cuba. Você também pode participar. Ligue para 0 Operadora 11 49 30 7356. O Melhor e Mais Justo, você já sabe, está sendo transmitido ao vivo pelo portal tvt.org.br, pela Rádio Brasil Atual FM 98.9 em São Paulo, 93.3 na Baixada Santista e pelo canal 13 da NET. Os profissionais estrangeiros que participarão do programa Mais Médicos receberão uma bolsa do governo federal de R$10 mil líquidos, auxílio moradia e alimentação que ficará por conta das prefeituras. No caso dos profissionais cubanos, trata-se de um acordo entre os governos do Brasil e de Cuba, intermediado pela OPAS, a Organização Pan-Americana de Saúde, ligada à ONU, que repassa a verba para o governo de Cuba e este remunera os seus médicos. Algumas representações médicas e setores reacionários da mídia nacional sugeriram que poderia se tratar de trabalho semi-escravo. Qual a avaliação de vocês sobre essas críticas? Davi. Bom, será que é trabalho semi-escravo atender 120 pacientes por dia e não ter hora de almoço? Então, portanto, para os médicos brasileiros que estão trabalhando todos, nas grandes cidades, em qualquer todos, PS, pronto atendimento, pronto-socorro. Eu não sei como anda isso hoje. Eu sou também professor universitário e sou formado em Ribeirão Preto, na USP. A gente tinha um programa, ia ter quarto-anista e ia atender gente em Cássia dos Coqueiros, no sul de Minas Gerais. Era obrigatório. Em Ribeirão Preto não se formava médico sem fazer parto. Se o cara não fizesse o parto, ele não saía de médico. E não tinha remuneração nem bolsa para a residência. A minha turma, 1978, turma do Sócrates, meu colega de turma. Do jogador de futebol. Do jogador de futebol. Não, não é o filósofo, eu não sou tão velho assim. E não tinha bolsa de residência. Tá certo? Hoje, quanto custaria pegar ou pagar para um cidadão e fazer atenção primária com 23 anos de formado e com 14 ou 19 anos de especialização naquela área? Então, como é que essa remuneração pode ser feita a R$10 mil, trazendo um cara de outro país, atravessando um continente? E eu vi, moço, de forma emocionada, a mãe ligando para a filha lá em Cuba. Enquanto a filha está lá em Cuba, ela está aqui vai cuidar da filha de alguma brasileira. Tá certo? Por que esse cara faz isso? Né? Então, isso tem que estar na formação humanística, onde ser médico é muito mais importante do que ser médico para ter coisas. É diferente. Não dá para pensar de uma forma em relação a outra. Bom, o programa propõe, porque o programa não é só trazer mais médicos, o programa Mais Médicos propõe, entre outras coisas, investimento de quase R$30 bilhões em infraestrutura, construção de hospitais, UPAs, unidades de saúde, reforma, equipamentos e tal. Ele prevê, entre outras coisas, mais 12 mil vagas de residência médica. Aliás, prevê a obrigatoriedade da residência médica na atenção básica para outras residências e cria vagas, sobretudo, em áreas que são identificadas como carentes, entre elas a atenção básica, a saúde comunitária, né? Mas também a pediatria, a psiquiatria, a neurologia, entre outras. E há uma comissão, um grupo de trabalho formado no MEC já há algum tempo, trabalhando para estabelecer os parâmetros normativos dessa formação e da busca de fazer uma inflexão na formação da medicina no Brasil, inclusive com criação, interiorização de cursos de medicina, etc., que estão concentrados também nas grandes cidades. Queria ouvir vocês sobre isso. Quer dizer, a gente dizia, o Jorge falava, nós temos um problema, né? A gente vê aqui um problema no Brasil
de desorganização, de falta de racionalidade, né? Temos problemas estruturais importantes, mas eu lembrava no intervalo que o Brasil é o único país que tem um sistema universal que tem apenas 25 anos, a luta por ele tem muito mais tempo, mas ele foi conquistado em 1988. 88, na Constituição de 88. E é o único país do mundo que tem um sistema universal com mais de 100 milhões de base populacional. Aliás, 200 milhões de pessoas. Não existe, essa experiência é única no mundo. Portanto, construir possibilidades de financiamento, de atenção básica, num país de tamanho continental, com essa densidade populacional, com essas desigualdades sociais imensas, que, por exemplo, impedem que os nossos jovens de classes populares cheguem à universidade, porque as universidades públicas são muitíssimo concorridas e só os filhos mais abastados e que puderam ter mais oportunidades de educação chegam à faculdade, e as privadas são caríssimas, então as classes populares também não conseguem. Agora o ProUni pode ajudar um pouco nisso, mas de todo modo essa é a realidade. Então muitas oportunidades, como a da Raquel aqui, foi estudar e conseguir uma bolsa em outro lugar, tá certo? Eu queria ouvir vocês sobre isso, quer dizer, trazer outros médicos não significa abrir esse debate, porque esse programa não significa abrir esse debate para discutir mais amplamente as necessidades de enfrentamento de problemas? Jorge? A minha crítica não é especificamente ao SUS, é uma crítica a um Estado que tem uma história, digamos, quase que secular, ou mais que secular, que não consegue resolver um problema. Sem dúvida, o SUS é uma excelente proposta, e eu concordo plenamente que se trata de um plano inovador em termos universais. Agora, tem muito detalhe que a gente não está conseguindo discutir e resolver de maneira adequada. Eu acho que a parte da chegada de médicos de fora é uma parte fundamental no início da discussão e da solução do problema. O Estado brasileiro tem um problema específico, inquestionável, matematicamente demonstrado, de falta de médicos. É dizer, uma falta de mão de obra específica. E a solução para aquela falta de mão de obra, que todos os países do mundo têm algum tipo de deficiência, o Canadá importa um monte de soldadores, enfim, tem que ser resolvida de uma maneira, me parece, bipartita entre o Estado que tem essa deficiência e o profissional que vai ser contratado. E esse profissional que vai ser contratado, de origem, tem características diferentes de vínculo de trabalho. Consequentemente, esse profissional que vem ou de Cuba, ou da Argentina, ou da Bolívia, é um Ou de profissional Portugal, que da pode vir Espanha. de qualquer lugar, vai vir em condições específicas naquele contrato que são vantajosas para ele. Sim, E que para o profissional brasileiro não seriam. Desde o ponto de vista do salário de um profissional, de um médico brasileiro, talvez dê para entender aquela ideia de que é um trabalho escravo. Porque, comparando com o salário de um médico em São Paulo, isso daí talvez seria em condições escravas. Por isso que o médico de São Paulo não irá para lá. Porque o objetivo deste programa é justamente colocar um médico que aceite aquelas condições naquele lugar, desde o ponto de vista do Estado brasileiro. E por que o Estado brasileiro está fazendo aquilo? Porque não conseguiu resolver aquele problema com seus próprios médicos. E eu tenho a impressão que os médicos que estão se inscrevendo a este programa, os médicos brasileiros, não vão ficar nos lugares que eles pretendem exercer. Eu acho que os que vão ficar são aqueles que vêm de fora, por vários aspectos, inclusive pelo aspecto humanitário, que a doutora coloca aqui muito bem, porque a concepção do exercício profissional do médico cubano ou do médico de país onde o ensino é gratuito, é totalmente diferente da concepção profissional e do exercício médico de aquele que pagou 4 ou 5 mil reais por mês para se formar. Porque aquilo de lá é uma visão mais mercantilista, não uma visão humanitária. E não podemos esquecer que a medicina foi inventada para tratar do sofrimento das pessoas, em primeiro lugar. E não, em primeiro lugar, para eu ficar com bastante dinheiro no meu patrimônio pessoal. Então, isso eu acho que é fundamental para poder entender o que acontece em Cuba. Para poder entender a mentalidade do médico cubano que chega aqui, e que para nós que nascimos, crescimos e vivimos neste meio, é meio difícil entender como que alguém pode exercer a medicina conforme o ideal hipocrático. Porque Hipócrates ficou meio há milhares de anos atrás, mas embora isso nós temos que entender. todos os estudantes de Sim. medicina
façam o tal do juramento juramento de- hipocrático, que está hipocrático desatualizado, ao está final desatualizado. do seu curso. Mas eu acho que isso nós temos que ter como concepção e nós esquecemos. Nós estamos para tratar o sofrimento humano em primeiro lugar. E é justa que tenha uma remuneração adequada com o país e com o meio as no qual condições vivemos. É tanto que o cubano, concretas do país, cubano enfim. que é educado num sistema público, ele tem uma concepção diferente. E nós estamos num sistema público que se chama SUS, mas a formação desse médico que pertence a determinadas elites brasileiras não é uma formação do médico cubano SUS. com uma vocação de solidariedade. Deixa eu perguntar aqui para Ana. Ana, você acha que esse programa supõe, como algumas vozes da mídia e de certas entidades médicas têm falado, um trabalho semi-escravo? Se a gente for pensar no salário médio do trabalhador brasileiro, né, a gente vai ver muitos trabalhos escravos por aí, né? Professor da rede estadual aí já é já está na lista, entendeu? O categoria O, eventual. Então, assim, no foco, eu acho que essa parte reacionária da classe médica, desculpa, ela, no começo, ela foi bem incisiva na questão, assim, foi bem racista e xenofóbica. Como isso começou a tomar uma proporção das pessoas irem contra, elas começam a mudar um pouco o discurso e começam a achar outros subterfúgios para ser contra o programa. Então, é trabalho escravo, não concordo com o pagamento, não sei o quê. E bem o que o Jorge falou, eu acho que é fundamental mesmo. A mentalidade é ser um tratamento, uma medicina humanitária. Não a mentalidade, eu vou tratar. Porque eles não vão largar nunca o consultório particular, nem o hospital particular, né? Que paga muito bem. Tem uma pergunta aqui do internauta, Márcio Gouveia, de São Carlos, no interior de São Paulo. Ele diz: a grita de algumas entidades médicas é delas mesmo ou é a grita disfarçada dos planos de saúde? Davi, teria algum medo de que dinheiro público que vai aos planos de saúde sobre renúncia fiscal, por exemplo, né, quem tem plano de saúde pode abater no seu imposto de renda, né? E, portanto, é dinheiro público que está financiando medicina privada no Brasil. Seria mesmo das entidades médicas, pergunta o Márcio Gouveia, ou isso é um interesse privado disfarçado? Veja, nós temos no Brasil um único sistema de saúde, chama-se SUS. Ele está fracionado porque houve uma tolerância da Constituição de 88 em relação à medicina privada. E ela foi chamada, eufemisticamente, de suplementar. Suplementar eu não sei o quê, tá certo? Ela representa 47 milhões de brasileiros que se utilizam dela. E o mesmo plantel de médicos que trabalham na universidade, que trabalham no pronto-socorro público, que tentam trabalhar nos seus consultórios e aonde ele tem a pior remuneração através do plano de saúde. Porque o plano de saúde ele paga por uma consulta quando ele realiza. Isso é pré-industrial. Você ganhar por peça quando tem demanda para a peça que você fabrica. Senão você fica na fábrica sem fabricar nada. Tá certo? Então, se existe trabalho escravo, é a forma de relacionamento dos profissionais médicos com o plano de saúde. É a pior de todas. Eu já abandonei isso em Campinas há muitos anos atrás. Porque eu era um clínico, eu tinha que gastar 1 hora para atender meus pacientes. Os pacientes de clínica são idosos. E eu ganhava a mesma coisa que um cirurgião que leva 5, mesma coisa. Por hora eu ganhava 1/10 do que o cirurgião leva para operar uma hernia em 10 minutos e recebia 10 vezes mais do que eu da Unimed, que é uma cooperativa médica. Tá certo? Então, imagina num outro sistema onde você tem a medicina mercantilista, é para ganhar dinheiro. Teve uma aí, a maior do Brasil, que disse que o patrimônio pessoal do médico, dono dela, até é de 6 bilhões. Tá certo? Então, não estou falando de pouca acumulação, não. Isso se deu acumulação em cima do quê? Então, a composição desse negócio de remuneração, reconhecimento e satisfação é inerente, é intrínseco a cada profissional. Ele se forma e ele vai ter dentro dele satisfações maiores ou menores em relação a esta composição. Os cardiologistas morrem mais rápido que seus pacientes. Os psiquiatras tomam mais droga do que os seus pacientes. Os médicos são tristes, deprimidos, ansiosos, têm infelicidades em graus casa, de alcoolismo alto. Deixa eu fazer uma pergunta, mais uma aqui, agora da Juliana Pereira, de Santo André, também internauta, e vou passar essa para a Raquel.
Ela pergunta o seguinte: e se fossem médicos europeus de olhos claros, eles seriam chamados de escravos também? Na verdade, eu acho que o que está em jogo aqui, e para nós que vivemos num país extremamente capitalista como nós vivemos, com a nossa realidade, é muito difícil se acreditar e entender a estrutura do governo cubano montada nessa troca de que eu te mando para um país estrangeiro, você vai prestar o serviço de saúde, você vai receber um equivalente, mas não vai receber o completo. Existe uma parte que advém a mim. Nós que temos esse país capitalista, quanto que a gente não paga de impostos? Em Cuba não existe isso. Cuba sobrevive de outros tipos de recursos. E uma coisa que o cubano tem orgulho, eu tive o prazer de conviver com isso, é dizer o seguinte: eu também faço pela minha pátria e pelos meus filhos que vão crescer. Então, quando o cubano vem para cá com essa formação, de que com esse conhecimento, de que vai voltar algo para o governo, ele faz isso com orgulho, porque ele sabe que amanhã tem criança que está crescendo lá, que vai se educar, que são novos médicos que vão se formar, só que como eles vão continuar e vão crescer e vão se formar se não tem dinheiro? Então, cabe a mim, de certa forma, contribuir para isso. Se o próprio país já me deu essa formação gratuitamente. Essa é a formação e estrutura e conhecimento do médico cubano, que para nós capitalistas é muito difícil entender que é o seguinte: se eu estou trabalhando e fazendo a maior mão de obra, por que o governo tem que ficar com uma parte? Só que, de certa forma, o nosso governo não fica com a nossa parte? Quantos nós, médicos, pagamos anualmente de imposto de renda? Todos os trabalhadores brasileiros, né? Isso, Eu preciso fazer mais um intervalo e a gente já volta. Hoje o Melhor e Mais Justo fala sobre a disposição de médicos estrangeiros que se propõem a atender a população em lugares que foram recusados pelos profissionais brasileiros. Estamos ao vivo pela tvt.org.br, pela Rádio Brasil Atual FM 98.9 em São Paulo, 93.3 na Baixada Santista e também pelo canal 13 da NET. Participe desse debate pelo telefone 0 operadora 11 4930 7356. Nessa conversa estão aqui comigo Ana Fonseca, integrante do coletivo Perifatividade, Davi Braga Júnior, médico especialista em clínica médica, Jorge Villegas Pantoja, boliviano, médico especialista em cirurgia cardíaca e terapia intensiva, e Raquel Silveira, médica formada em Cuba. A vinda de médicos estrangeiros gera polêmicas agora, mas ela não é inédita. E médicos cubanos, por exemplo, foram chamados ao Brasil em 1992 para tratar das vítimas não recuperadas do acidente com Césio 137, que havia acontecido anos antes em Goiás. Naquela época, isso foi elogiado pela grande mídia. Em 1999, Fidel Castro foi a Niterói, no Rio de Janeiro, inaugurar uma unidade do programa Médico de Família inspirado pelo modelo cubano. E o intercâmbio entre médicos e países ocorre também em vários países. O Serviço de Saúde do Reino Unido, um dos mais respeitados do mundo, emprega mais de 90 mil médicos estrangeiros. Para além de toda a polêmica, qual a contribuição para a população que esses médicos trazem na bagagem? Como podem colaborar no debate sobre o aprimoramento dos médicos e do SUS, do Sistema Único de Saúde brasileiro? Durante o intervalo aqui, o Jorge me falava, o SUS deixou uma porta aberta para a saúde complementar, para a saúde privada, e muito dinheiro público acaba indo financiar, né, na verdade, um negócio, né, a saúde como negócio. E que isso seria um dos problemas a enfrentar. Queria ouvi-lo sobre isso, Jorge. No início eu coloquei claramente que me parece que o debate é um tanto mais ideológico do que inteligente. E a partir desse debate ideológico e inteligente, nós vemos atualmente alguns contrassensos. Os recursos que existem para a saúde no Brasil, eu acho que não são só atualmente os recursos públicos que se argumenta que seriam insuficientes. Eu acho que existe uma quantidade enorme de dinheiro que o cidadão brasileiro, que o contribuinte brasileiro contribui para medicinas antigamente chamadas medicinas de grupo,
porque eram formadas por médicos que atualmente deixaram de ser medicinas de grupo porque se tornaram grandes investimentos, inclusive para capital, para investidores que vêm de fora do país. Então, a saúde brasileira está dividida numa parte pública e numa parte ligada aos planos de saúde que tem o objetivo único de gerar lucro. E que tem uma grande quantidade de recursos que circulam. Aos planos de saúde, mas também a indústria farmacêutica, a indústria de equipamentos e de insumos médicos, não? Então, eu acho que não adianta nós ter uma Constituição cidadã com um objetivo claro de benefício à população e com um conceito social que funciona muito bem no Canadá, que funciona muito bem no norte da Europa, e ao mesmo tempo, na prática, nos deixar uma brecha enorme para que pessoas lucrem com um sistema que está com problemas. Aí eu vejo uma certa incoerência na política pública do Estado brasileiro com relação à assistência médica no Brasil. Então, eu acho que esse tipo de debate nós temos que ampliar. E olha, Jorge, essa discussão lá na Constituinte de 1988, quer dizer, o movimento da reforma sanitária no Brasil, que vem desde os anos 60, não queria como direito universal, dever do Estado, sem complementação e suplementação pela iniciativa privada. É que na luta de forças dentro do Congresso acabou perdendo esse debate, a iniciativa privada, que tem força no Congresso Nacional, acabou entrando dentro do sistema de forma complementar, mas acho que nesse ponto você tem razão. Davi, queria te ouvir também sobre isso. Eu concordo com o que você falou, mas eu acho que o SUS só existe por uma ressaca da ditadura. Porque os que estão ideologicamente acusando os cubanos de virem aqui na condição de escravo são escravagistas há muito tempo. E eles entendem o SUS como uma concessão da elite para essa ralé. Tá certo? Então eles não podem admitir agora que essa ralé passe a receber aquilo que a Constituição diz que é para receber, que é a saúde como um direito. Então não é possível combinar remuneração, reconhecimento, satisfação e condições de trabalho num país que tem 4.000 municípios, que tem menos de 10 mil habitantes, que não tem nenhum profissional com nível universitário, não é médico, não tem nenhum. O delegado é o cabo da polícia, o padre não existe, o juiz passa longe, tá certo? Então por que o médico tem que chegar lá com estrada asfaltada, uma catedral tecnológica para ele trabalhar? A tecnologia em saúde passa por coisas como o Brasil passou, uma redução de mortalidade infantil africanas, para a condição que nós estamos hoje. O Brasil hoje está em 16ª posição em todos os quesitos entre isso é as 50 saneamento, vacinação e saúde, atenção primária. Do ponto de vista da operacionalidade, água, sal e açúcar, na mão certa, na hora certa, fez muito mais pelas crianças do Brasil do que qualquer Pedialite que veio dos Estados Unidos, qualquer unidade de hidratação que nós acompanhamos isso quando nos formamos. Tinha unidade de diarreia dentro do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, de gente que vinha de uma Cuba que não ficava distante, Sertãozinho, na Barrinha, 30 quilômetros do centro de Ribeirão Preto, você tinha cultura canavieira medieval. Não é verdade? Então, o que esta gente... Tem ainda hoje. Não tinha. Tem bem menos. Bem Ribeirão menos, Preto hoje não tem menos de 10 crianças mortas por 1000 na cidade. Ah, não, estou falando ainda, tem cultura temos canavieira, temos o cultura Pará, canavieira, frigorífica e tal, que coloca os trabalhadores em condições muito precárias. Nessa mesma condição. Então, nós estamos falando de qual país? Do país aqui, da Avenida Paulista, do Centro Financeiro de São Paulo? Não. Daqui de São Bernardo? Também não. Aqui, São Caetano, não é aqui, né? O que a população precisa? Primeiro, garantia de acesso. Eu posso ter o melhor sistema do mundo. Mas se eu não consigo chegar lá, né? Presteza. Tem que estar lá na hora que eu preciso, não o dia que o médico quer. Resolutividade. Qual é o seu problema? É uma simples febre, dor de cabeça? É uma ressaca? É um chifre? Quer dizer, qual é o teu problema? Né? Você tem que administrar. O médico faz mediação na maior parte do tempo. Ele medica de vez em quando e o resto ele remedeia. E atualmente ele faz paliação, porque as doenças ficaram crônicas. A população com mais de 60 anos tem 3 doenças, toma 5 remédios e tem uma 4ª doença decorrente dos 5 remédios. Os bairros de São Paulo estão lotados de gente idosa.
Se não tiver Uma estratégia de tendência saúde da crescente, família, inclusive. não tem ninguém para vê-los em casa. Qual dos nossos especialistas, pagando 30 mil por mês, vai entrar na favela para cuidar de um velhinho que está abandonado pela família? Não vai. Então, esta tal da resolubilidade, ou resolutividade e confiabilidade da população em relação ao médico é uma coisa de duas mãos. Você tem que entender da biologia deformada, que é a patologia. Você tem que entender da biografia, quem é que você está tratando. Ali não tem um velho encarquilhado, ali tem um ex-músico, tem um ex-poeta, tem um ex-militar, seja lá o que for. Tem uma pessoa morando dentro daquele corpo que hoje não é visto como saudável só porque é velho. Depende da demografia. É a primeira... O que aconteceu no Brasil em termos demográficos, a população envelheceu em 30 anos, o que na França levou 170. As doenças são crônicas. E ao invés de se melhorarem os hospitais e as moradias para acomodar esses pacientes, as pessoas com portadores de doenças crônicas, enfiou-se 70%, 80% dos leitos dentro dos hospitais como unidade de terapia intensiva, unicamente para faturar em cima do paciente. Porque não precisa disso tudo. Tá certo? Deixa eu botar aqui as perguntas dos internautas na roda, porque o tempo é curto. O tempo urge. Pedro Alain, de São Paulo, ele pergunta o seguinte: essa campanha contra os mais médicos pode ser politiqueira? E aí tem mais, aqui não é bem uma pergunta, já vou colocar junto, do Antônio Almeida, de Mogi das Cruzes, que diz: já que os médicos gritam, eu como cidadão também quero gritar, é hora de acabar com os planos de saúde. Então, essa reação pode ser politiqueira, diz aqui o Pedro Alan. O que vocês acham? Raquel. Eu, na verdade, me faço algumas perguntas. Qual é o medo que se tem? De trabalho? De perder trabalho? De perder remuneração? De perder reconhecimento? Ou de se ter que ser obrigado a ser humanista? Porque eu acho que para a nossa classe, muito ridículo de você ter que falar que os médicos hoje têm que fazer curso de humanidade. Humanização é Humanização. Só na zoonose que devia ter, né? Eu acho isso um absurdo, porque se você é um profissional que trata da saúde de um outro ser humano, que você cura, que você tem que entrar, como ele mesmo falou, que você tem que lembrar ali do todo o contexto psicológico, biopsicossocial, entrar no meio, conhecer a história para poder tratar. E o médico, quando vai em casa, ele sabe que muitas vezes a gente trata um paciente e o problema não é o paciente, é o contexto familiar que vem atrás, que a gente não sabe, que tem antecedentes de muitas outras coisas que não foram lembradas e que muitas vezes, na tentativa de tratar, a gente não tem sucesso, porque o problema é muito mais complexo do que o que a gente imagina. Então, por que ainda temos que fazer humanidade? Jorge. Esse é o medo? Eu me considero, modéstia à parte, um médico assim, muito treinado. Eu sou discípulo do professor Servini, trabalhei durante 20 anos como chefe de uma UTI, sou especialista, enfim. Mas, por curiosidade, eu fui trabalhar no PCF. E eu tive experiências realmente extremamente enriquecedoras. Eu trabalhei em algumas favelas, alguma Jardim Colombo, dramática, porque fica do lado da Giovanni Gronchi, na parte mais rica da cidade, e eu vi o que o médico pode fazer lá, porque o médico tem acesso a recursos e a conhecimento que pode levar para lá. Com amigos conseguimos montar, amigos do Banco de Boston, lá naquela favela que chama Jardim Colombo, uma creche fantástica que continua funcionando. É aquela coisa de que o médico sem recursos não faz nada, eu acho uma grande falácia. Eu sou muito mais médico sem fronteiras do que médico sem recursos. E como que fica um médico sem fronteiras que vai trabalhar lá no coração da África, no meio do tiroteio? Como que pode se negar a capacidade revolucionária de um médico formado com concepção social e de solidariedade? Agora, o outro que não tem essa concepção, e eu vou ao que a doutora comenta, ele nem vai chegar lá, porque o objetivo dele é diferente. Outro. Então, pensar que nós temos que primeiro revalidar o diploma
do profissional de fora. Sendo que, juridicamente, esse profissional terá direito a exercer a profissão em qualquer lugar, consequente, vai seguir a má distribuição, porque ele não vai ir a trabalhar no Acre, ele vai vir a trabalhar aqui em São Paulo. Então, a revalida não me parece uma maneira, primeiro, de distribuir os médicos, resolver o problema, e, em segundo lugar, de avaliar o conhecimento médico. Porque a ciência médica não é responder. Eu tive a curiosidade de ver as perguntas do Revalida. São perguntas mal intencionadas, que provavelmente eu não aprovaria. Eu não sei se algum presidente de algum conselho regional conseguiria vencer aquele exame. Porque o conhecimento teórico está no computador. Não precisa mais decorar tudo aquilo. O conhecimento prático, que é fundamental na vida do médico, isso ele só vai aprender com a experiência, principalmente nas especialidades cirúrgicas, aquelas outras. Agora, o outro problema, o problema de entender que a concepção básica da medicina é para o tratamento do sofrimento, talvez isso nunca seja compreendido. Então, talvez a revalida dessa maneira seja um sistema extremamente defeituoso e incompleto de nós poder realmente ponderar a capacidade de médicos que vêm de fora. Então, eu não vejo nenhuma vantagem, nenhuma racionalidade nessa maneira de você qualificar os médicos. E nesse caso funcione mais como uma reserva de mercado e uma prática corporativa do que propriamente uma avaliação da capacidade do médico. E uma coisa interessante, estatisticamente a quantidade de profissionais que aprovam ou revalida está em torno de 7 a 10%, o último exame foi 7,7%. E o último exame que fez o Conselho Regional de Medicina, que já está se tornando obrigatório para médicos brasileiros, é em torno de 54%. Do Estado de São Paulo, né? Do Estado de São Paulo, não brasileiro. Então, esse exame do CREMES aprova 50% aproximadamente. E o exame para médicos estrangeiros apura 7%. Só que tem um detalhe. São provas totalmente diferentes. Se nós não estamos interessados no atendimento da nossa população e em preservar o atendimento da população através de um exame para selecionar a capacidade, por que não fazemos o mesmo exame? Não seria justo? Não seria lógico? Raquel estava dizendo, concordando com isso? De fato, e ele falando do processo de revalidação da prova, o maior número dos estudantes que tem aprovado são os estudantes de Cuba. Revalida, né? O revalida. Nós Então, temos... por que tanto medo justamente só com os que vêm de Cuba? Como você acabou de lembrar, estão vindo da Europa, estão vindo de outros países, da Argentina, de Portugal. Por que só Cuba? Por que o medo é de Cuba? Por que, Ana? Você acha que isso é politiqueiro, como perguntava o Pedro Eu Alan? acho que o término da fala da Raquel já deu o início de tudo. Por que só Cuba? Porque os médicos e médicas têm cara de empregada doméstica, talvez, né? Como disse um jornalista Como disse no Rio Grande. uma jornalista. Então, porque são do país Fidel, do Che, né? Então, acho que todas essas, e nós, os movimentos sociais, escutamos claramente, todos leram, quem teve acesso à internet, leu o que a jornalista escreveu, mas nós, nos bastidores, aí ouvimos isso. Agradeço muitíssimo a presença de vocês, certamente esse debate continuará. Agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Logo o conteúdo desse programa estará disponível no nosso portal, onde você pode sugerir temas e rever outros debates que já fizemos por aqui. Acompanhe a nossa programação também pelas redes sociais, facebook.com/RedeTVT e pelo Twitter, @RedeTVT. A gente se encontra na próxima quinta-feira ou a qualquer momento pela internet. Forte abraço.